Palavra, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Vamos devagarzinho. A graça e a paz do Senhor, amém? Uma boa noite a todos, em nome de Jesus. Senhor, nos ajude nesse momento, e nos abençoe também com a sua palavra, em nome de Jesus. Eu quero continuar falando de um tema que eu já tenho falado aqui, a obediência é o princípio para prosperar. E hoje eu quero mostrar um outro aspecto na palavra de Deus, a respeito da obediência. E eu quero que você vá comigo lá em Filipenses. Filipenses capítulo 2, nós vamos mostrar o exemplo de obediência, usando Jesus como modelo, né? Eu acho que não teve e não haverá ninguém que possa sobressair aquilo que o próprio Cristo fez em obediência, para que nós desfrutássemos de todos os benefícios que hoje nós acumulamos. Não é coisa pouca, não é muita coisa o que nós recebemos da parte do Senhor. E tudo isso se deu porque a palavra de Deus lá em Filipenses diz que Jesus teve atitude, né? Obediência também é atitude, né? Eu decido obedecer, ou eu decido me rebelar, desobedecer, ser resistente. Então, a palavra de Deus, ela mostra a respeito disso. Nós já falamos, hoje nós estamos já falando da parte 3, e eu entendo a importância que esse tema tem para nós, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor. Os teus filhos vieram de diferentes partes, diferentes núcleos familiares que aqui estão reunidos, diferentes pessoas que aqui estão, diferentes necessidades. O Senhor está acima de tudo e de todos. O Senhor tem um controle, tem o poder, tem a glória, tem a majestade. O Senhor tem a verdade, e a verdadeira libertação, ela só acontece quando nós conhecemos a verdade que é Cristo, a vida que é Cristo, o alimento que é Cristo, a água que mata a sede para sempre que é Cristo. E esta verdade é que tem o poder de nos manter caminhando em obediência à sua presença. Certamente há o desejo no nosso coração de vermos as coisas dando certo, que haja prosperidade, que haja crescimento, que haja novidade, que haja conquistas. E o Senhor, em nome de Jesus, possa falar conosco, de maneira que nós possamos entender e possamos receber esta palavra. E toda e qualquer ingerência do mal, toda e qualquer operação, ó Deus, toda a estratégia, toda a artimanha, toda a sutileza, para querer roubar a preciosa semente da Tua palavra, seja detido nesta noite, seja impedido nesta noite, seja repreendido nesta noite, seja neutralizado todas as ações, em nome de Jesus, todas as táticas malignas, em nome de Jesus, na mente e no coração, na compreensão, no entendimento do Teu povo, de todos que aqui chegaram, em nome de Jesus. Nós colocamos aqueles que também estão em casa, para que o Senhor também os visite, em nome de Jesus. Aqueles que estão nos acompanhando através, ó Deus querido, da transmissão via internet, que o Senhor ministre, que o Senhor aqueça os seus corações, que o Senhor renove os seus corações, que o Senhor os encoraje também, que o Senhor ministre as suas vidas, no nome de Jesus. Nós precisamos do Senhor. Vem com o sangue de Jesus sobre nós, nos limpa, nos purifica, nos santifica, Senhor, em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, tira de nós tudo aquilo que o Senhor não aprova, no nome de Jesus, e dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, para estarem guerreando neste lugar,
para estarem dentro e fora deste ambiente, Senhor, atuando contra toda e qualquer, ó Deus, tentativa do nosso adversário, no nome de Jesus, que as mentes e os corações estejam cativos à presença de Cristo. Tira todo o sono, tira todo o pensamento vago, tira agora toda a distração, tira agora todo o cansaço físico, todo o cansaço na mente, todo o cansaço emocional. Remove agora as barreiras, todas as resistências agora, em nome de Jesus, para a glória de Deus, para a glória do Senhor. Filipenses capítulo 2. O texto da palavra de Deus, em Filipenses capítulo 2, diz o seguinte: se há algum conforto em Cristo, vocês estão confortáveis em Cristo? Se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, e se há alguma profunda ternura e compaixão, então façam-me completamente feliz. O apóstolo Paulo dizendo: em Cristo há conforto, em Cristo há consolo de amor, que em Cristo há comunhão, que isso é algo real, que isso pode existir. Quando ele fala há alguma profunda ternura e compaixão, que a ternura, a compaixão é da parte do Senhor para com cada um de nós. E aí ele diz no verso 2: então façam-me completamente feliz, amando-se uns aos outros e concordando uns com os outros de todo o coração. Então ele fala sobre o amor fraternal e a concordância. E ele diz assim: trabalhando juntos com um só coração, uma só mente, um só propósito, e que haja um conjunto no trabalho que nós executamos ao Senhor, que seja só um coração, uma só mente e um só propósito. Não sejam egoístas, não vivam para causar boa impressão aos outros. Então, nós não devemos alimentar o egoísmo, temos que lutar contra isso. Não devemos fazer as coisas só para causar boa impressão nos outros. Sejam humildes, pensando dos outros como sendo melhores do que vocês mesmos. Então ele está dizendo: não pense que você é melhor, mas se você tiver humildade, você vai reconhecer que o outro é melhor do que você. Não pense unicamente em seus próprios interesses. Há interesses pessoais e Deus não nos condena por isso, mas ele diz assim: não pense somente nos seus interesses pessoais, nos seus próprios interesses, mas preocupem-se também com os outros e com o que eles estão fazendo. E aí ele fala assim, ainda continuando, ele fala ainda: a atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Cristo Jesus. Ou seja, Jesus não só ensinou, mas também demonstrou, através da sua atitude, da sua forma de viver, dos seus ensinamentos, que embora sendo Deus, ele não exigiu, ele não cobrou, ele não se apegou aos seus direitos como Deus, mas diz que ele se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens, e se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte e a morte de cruz. Já orei com vocês, né? Quero poder declarar nessa noite, diante dessas verdades, que se teve uma coisa que Jesus não fez, foi se apegar àquilo que ele tinha todo o direito, porque ele era Deus. É muito interessante, porque diz que na plenitude dos tempos, no momento oportuno de Deus, aí Deus é o dono do tempo, e ele decide qual é o tempo que é perfeito, qual é o tempo que é oportuno. Por isso que nós acreditamos piamente pela palavra de Deus e pela fé, que nós temos que ter esse time para aprender a entender o tempo de Deus para todas as coisas, que não é uma coisa tão simples e fácil para a gente precisa
estar lembrando da palavra que a gente recebeu. A gente precisa crer e fazer declarações de fé a respeito daquilo que foi dito, principalmente quando aquilo que foi dito não acontece rapidamente, né? E principalmente quando, de repente, você entendeu de uma forma generalizada. O Senhor vai te abençoar. Na verdade, você já está sendo abençoado, mas Deus possa ter um plano especial em algum momento oportuno para Ele te abençoar mais, né? Como a gente falou aqui no domingo, Deus falou para Abraão: sai da tua terra, da sua parentela, e você vai para um destino, você vai para uma direção, para um lugar que eu ainda vou te mostrar. E Ele foi mostrando no decorrer do tempo, da caminhada, mas Ele teve que se movimentar. E quando nós temos que esperar no tempo de Deus, nós temos que focar todos os nossos esforços nele, porque é Ele que tem todas as respostas. É Ele que vai ter a fé necessária para você não desacreditar. É Ele que vai ter o consolo quando você estiver meio jururu ali e precisando do consolo. É Ele que vai te animar. Os meios e as formas que Deus vai usar, isso é com Ele. Deus pode usar algo natural, como Ele pode usar coisas sobrenaturais. Normalmente, Deus sempre vai usar aquilo que vai trazer a compreensão e vai trazer a lembrança, para que isso não caia no esquecimento. Mas o momento do tempo de Deus para todas as coisas é uma garantia que nós temos de que aquilo que Deus tem por fazer, Ele o fará, por mais demorado que pareça para mim e para você. Então, na plenitude dos tempos, os profetas falaram, os patriarcas falaram, todos os homens e mulheres de Deus que Deus levantou antes desse fato acontecer, eles falaram acerca de Jesus. Não viram com seus próprios olhos naturais, não puderam experimentar o momento que isso aconteceu, mas diz a palavra que pela fé eles viram tudo isso. Você percebe que a fé te transporta para o invisível e te leva para uma dimensão sobrenatural, e é algo de Deus para nós. Então, no momento da plenitude dos tempos, Jesus vem e Ele se manifesta. Mas como que Jesus se manifesta? Qual era a mentalidade do judeu? O que ele esperava? Porque ele esperava a libertação do jugo romano, que era o império operante, que estava dominando sobre os judeus. Alguém que estava dependendo de uma saída, de uma salvação, dependendo de uma solução, espera que o Salvador venha como? Então, certamente, muita gente pensou: o cara vai vir num cavalo branco, com uma capa vermelha, vai vir com uma farda toda bonita, toda dourada, vai vir com uma baita de uma espada, com arco e flecha, vai vir com escudo, ele vai vir com um exército imenso, gigante, para poder libertar. Isso é a visão humana, isso é a expectativa humana, isso é o entendimento humano. E Jesus veio em forma humana, Ele não veio na forma gloriosa como Deus. E quando os apóstolos, Pedro, João e Tiago, tiveram a oportunidade de ver Jesus na forma gloriosa, quando eles estavam lá no monte, eles nem queriam mais sair dali, porque a presença da glória de Deus, ela é superior a tudo e a qualquer situação que a gente possa nomear no nosso nível humano que nós vivemos. A questão é que Jesus, Ele não se apegou, e Ele aceitou vir em forma humana. Ele veio numa forma, sabe, irmãos, ninguém vai poder dar desculpa para Deus no grande dia, no dia D, que não pôde entender a mensagem da salvação, porque ela foi transmitida de forma humana. Deus tomou a forma humana e falou numa linguagem compreensível a todos os homens. E ainda, Ele deu ainda de lambuja, né? Vamos dizer assim, Ele deu ainda os bônus, que o Espírito Santo, Ele traz clareza nas coisas espirituais. Ele traz luz aonde há trevas, Ele traz revelação aonde há confusão, Ele traz libertação aonde a natureza humana nos escraviza. Então ninguém vai poder dizer que não entendeu a mensagem da salvação. Irmãos, eu já falei aqui na última vez que eu estava falando sobre esse tema da obediência. A obediência é eu que decido se eu vou obedecer ou se eu vou desobedecer, se eu vou ser um bom filho ou um mau filho. O que é um bom filho para o pai?
ou para a mãe? É o filho obediente, que honra pai e mãe, que tem respeito. Qual é o bom aluno na escola? É aquele que mata a aula, é aquele que só cola, aquele que não estuda, aquele que faz baderna, aquele que afronta o professor. Esse é o bom aluno? Ou é aquele que é de boa? Ainda que seja chamado de CDF. É melhor ser CDF, ser educado, estar debaixo da obediência e ser abençoado. Ter boas notas e ter um futuro, porque o obediente tem um final feliz. Você já viu na Bíblia alguém que desobedeceu e teve um final feliz? Alguém que estivesse até numa posição de destaque e que ele desobedeceu e ele continuou na mesma posição? Quem viveu extraordinariamente e ninguém provou o que ele provou foi Adão e Eva. Eles tinham o melhor. Como a gente fala hoje sobre a coisa de marca, né? Tudo de marca, tudo que tem valor, tudo que é mais caro, né? O telefone tem que ser um iPhone, o tênis tem que ser da Nike. Então, se a gente for considerar no linguajar, na relação humana, eles estavam aí vivendo o melhor que qualquer ser humano podia viver. O período que eles viveram da perfeição diante de Deus não necessitava de mais nada, mas por causa da desobediência, foi a desobediência, e eles fizeram conscientes, porque Deus deu limite. Deus falou, não pode passar daqui, se passar daqui vai ter problema, e o problema vai ser morte, separação de Deus eternamente. E é a mesma coisa no dia de hoje. E tem gente que desacredita. É separação eterna de Deus, é viver longe de Deus. Não é só as perdas que você vai ter aqui, as privações que você vai ter de poder viver o melhor da sua vida na presença de Deus, obedecendo a Deus, para que o seu final seja feliz. Mas ainda a perda de poder desfrutar da eternidade do Senhor. O corpo vai sofrer. A pessoa vai sofrer. Eu lamento dizer isso. Eu gostaria que não fosse. Mas sofre. Vai sofrer. O desobediente sofre. A Bíblia diz que o ímpio, ele anda por caminhos escorregadios. É aquele que afronta a Deus. É aquele que não dá importância à santidade de Deus. Que não reconhece a glória de Deus. Que não respeita e não teme os princípios de Deus. Que faz pouco da palavra de Deus e daqueles que servem a Deus. Não tem gente nos ridicularizando? Não tem gente que fala mal da gente? Não tem gente que tem preconceito contra a gente? Até gente da família mesmo. Você já teve esse preconceito ou não? Já viveu isso? É ruim demais, não é? A gente sabe o que é a questão do preconceito. Eles querem ensinar para a gente uma questão que a gente já sabe, porque fazem isso com a gente. E eles fazem isso. Hoje eles estão reclamando que nós fazemos essa discriminação negativa. Nós não estamos fazendo discriminação de ninguém. Todos são bem-vindos, mas vai ter que andar na obediência. Não adianta querer vir e querer mudar um padrão que Deus não está a fim de mudar. E aí ele manda um modelo. Nada mais, nada menos que seu próprio filho, que é o Deus encarnado, que vem para demonstrar que eu e você podemos viver uma vida na presença de Deus, uma vida intensa, uma vida dedicada, um coração inclinado ao Senhor, um coração desejoso a obedecer, ainda que sejamos desobedientes, ainda que erremos, ainda que falhemos, ainda que façamos coisas que desagradam a Deus, mas Ele nos dá o caminho que nós podemos trilhar para voltar novamente e ter comunhão com Ele. Eu lamento dizer que na desobediência as pessoas estão perdendo os melhores momentos das suas vidas. As pessoas estão lá fora entendendo que elas estão vivendo o melhor da vida delas. É porque elas não conhecem a outra parte da história. Porque elas não entenderam o que é viver uma vida com Deus, andar com Deus, ter comunhão com Deus, trazer dentro de si a presença do Espírito Santo, que é a própria presença do próprio Deus. Deus se permitiu habitar em corpos que são falíveis, que são corruptíveis, e Deus deseja que a presença dEle cause em nós a impressão de mudança. É isso que Deus espera. Você vai conseguir sozinho mudar? Claro que não. Quantas tentativas a pessoa faz
para mudar até hábitos, e ela tem dificuldade. Agora, imagine a pessoa mudar comportamento moral. Imagine a pessoa mudar comportamento de aspecto espiritual. Só Deus pode fazer isso, irmão. Qual é o modelo Jesus e de que forma que Jesus vem? Diz que ele não se apegou à condição de majestade, de glória, de poder, de autoridade que ele tinha sentado do lado direito do Pai, do trono. Ele é rei, acima de todos os reis. Ele tem um reino que está acima de todos os reinos. Ele é Senhor do mundo. Ele é dono de todas as riquezas. Ele é dono de todas as pessoas. E ele deixou tudo isso. E ele veio com uma mensagem. E ele não veio nem falar dele. Ele veio falar para revelar o Pai. Para mostrar o reino do Pai. Diz que ele não se apegou à condição de ser Deus. Mas ele abriu mão disso por causa de mim e de você. A obediência de Jesus trouxe benefícios incalculáveis a cada um de nós. Assim como a desobediência traz consequências, a obediência ela vai trazer benefícios. E diz então que nós devemos ter essa mesma atitude que Jesus demonstrou, que embora sendo Deus, não exigiu e nem se apegou aos seus direitos como Deus. Gente, ele é muito mais do que qualquer popstar aí. O que Jesus é muito mais do que qualquer popstar. Às vezes a gente está tirando o chapéu para as pessoas, para o homem, e diante de Deus a gente fica se limitando. E às vezes não reconhece, não compreende. Trata Deus como se Deus fosse qualquer coisa que não é. Como se Jesus fosse um coitadinho, e ele não é. Ele é Deus. Sabe qual foi a última palavra de Jesus lá em Mateus 28? Eu gosto muito desse texto. Ele fala do 18 ao 20, quando ele dá da grande comissão, mas ele não começa falando da grande comissão. Ele fala, eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. Eu tenho. Se você vai lá em Efésios, no capítulo 2, 3 ali, você vai ver que a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição, quais foram as mudanças, aonde isso atingiu, qual foi a proporção do abalo dos poderes, tanto nos ares como na terra. Os governadores, senadores, presidentes, reis, primeiros ministros, eles acham que eles são muita coisa, realmente são autoridades, mas não são mais do que Jesus. O imperador romano, na época, não era mais do que Jesus, porque quando eles pensaram que era o fim, e que eles conseguiram barrar Jesus, ele deu troco, sem pegar em uma arma, não tirou a vida de ninguém, na verdade ele resgatou as pessoas da morte eterna, na verdade ele trouxe vida eterna, na verdade ele trouxe um outro padrão de vida, e ele demonstrou isso, e ele falou, quando você se apega a alguma coisa, você vai achar que é muito melhor do que os outros, na sua condição social. Eu estou fazendo faculdade e outros jovens ou outras pessoas da minha idade não estão fazendo, eu sou melhor do que eles. Quem falou isso? Esse é seu conceito, mas não é o conceito de Deus. Porque eu moro numa casa própria e o outro mora na casa alugada, eu sou melhor do que ele. Quem falou isso? Diante de Deus não tem isso, irmão. Você consegue entender? Não tem preto, não tem branco, não tem negro, não tem nada. Diante de Deus não tem preconceito nenhum. Não tem. Porque ele parou para dar atenção para uma mulher que havia adulterado, perdoou a mulher, ele parou para dar atenção para uma outra mulher. Falando das mulheres, mas que são histórias marcantes, histórias que mostram assim um quebrantamento, e o coração e o desejo delas de obedecer. Porque a abordagem de Jesus com essas mulheres foi excepcional. Se você soubesse quem está pedindo água para você, você ia pedir para ele te dar, e ele te dá uma água que você nunca mais ia ter sede. Enquanto ela estava focada na água ali, no poço, a água natural, ele estava falando de uma água para poder saciar a sede da alma dela, porque ela era sedenta, ela era uma mulher que precisava, ela era carente de amor, de respeito, e Jesus fez isso, resgatou isso.
resgatou a outra de uma situação em que ela seria morta, e ele absolveu da morte. É o que Jesus fez conosco, nos absolveu da morte. A desobediência nos levaria à morte eterna, seríamos julgados precocemente, quem sabe não estaríamos mais aqui, ou se estivéssemos aqui ainda, longe de Deus, poderíamos estar vivendo em circunstâncias muito mais difíceis do que essa que nós estamos vivendo hoje. Então, irmãos, o modelo para nós é Jesus. E ele diz assim, ele não exigiu e nem se apegou aos seus direitos. Mas é o meu direito, não é o que as pessoas estão mais fazendo hoje. Vão fazer protesto, um monte de cartaz com direito de coisas que elas levantam a bandeira como se aquilo fosse a última palavra. E elas querem, de todas as formas, reivindicando seus direitos. Tem coisa que é correta, tem coisa que é certa de reivindicar, mas tem coisa que é só movimento, é só agitação, é só para trazer anarquia, para trazer confusão. Você já percebeu isso? Irmãos, o grande problema do Brasil hoje, eu vou falar aqui diante das câmeras, você vai mundo afora, não é a pandemia, não é, são os homens que estão no governo e aquilo que eles querem fazer com a nossa nação. Ontem eu fiquei muito feliz, se bem que o presidente lá está sendo taxado, estão pegando pesado com ele, mas ele estabeleceu que a família, ela é no padrão de Deus. Na Hungria, ele falou, aqui a família é no padrão original, e nos chamam de conservadores, mas é no padrão de Deus. Ele está pagando um preço por causa disso. Está sendo lixado, está sendo ameaçado de ser tirado lá do bloco europeu, lá, aquela coisa toda. Pode ter perdas, porque a gente tem perdas também quando a gente é obediente. A gente se priva de algumas coisas, mas o que a gente recebe é muito melhor e vai muito mais além, se fosse no jeitinho brasileiro. Então a gente tem que levantar a nossa voz e dizer assim, somos a favores da vida, somos a favores de uma família que viva dignamente, somos a favor de que o trabalhador receba um salário digno, que o jovem possa ter, sim, educação moral e também seja conhecedor daquilo que é importante da história da sua nação. Está caindo no esquecimento, estão preocupados em falar outras coisas e se esquecem de falar do que é necessário. E aí nós temos aqui, diz então que, primeiro, ele se esvaziou de si mesmo. Como é difícil a gente se esvaziar de si mesmo, não é verdade? Que o nosso eu grita. Ele veio na forma de servo para servir, e diz que ele tornou-se semelhante aos homens. Jesus dormiu, Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus sentiu a dor lá na cruz. Você acha que Jesus não sentiu a dor lá na cruz? Faz o teste. Se pendura numa cruz e manda alguém pregar você aí com os pregos aí, para ver se doeu ou não. Tem gente que acha assim, não, Jesus era Deus, ele não sentiu nada. Que isso, irmão? Não só dor natural, como no mundo espiritual ele trouxe sobre si todo o pecado, toda a maldição que estava sobre a humanidade. Foi pouca coisa? Não foi. Ele poderia ter dito para o pai, eu não vou, não, eu sou Deus também. O que ele fez? Ele serviu, ele tomou a forma humana, ele sabia o que eu e você sentia, ele sabia o que o ser humano tinha necessidade, porque ele viveu isso. Não é história, não é um conto, não é uma fábula, não é uma produção cinematográfica, é real, é verdade, mudou a história da humanidade, é antes de Cristo e depois de Cristo. A história está dividida em dois momentos, antes de Jesus e depois de Jesus. Depois de Jesus se inaugurou um novo tempo, uma nova era, uma nova época, e isso vai ser eternamente, porque a mensagem do Evangelho pregado por Jesus, no momento que ele esteve aqui nessa terra, continua valendo, não perdeu prazo de validade. É o que tem sustentado a igreja,
é o que tem sustentado a minha vida e a sua vida, é o que tem todo o cuidado, todo o zelo de Deus com a nossa família, com os nossos filhos. Os sonhos só são nossos, irmãos? Não, você pode incluir Deus, porque tem sonhos que você tem que Deus não pediu para que você tenha esses sonhos, que você tenha preocupações que Deus também não pediu para você ter, e que você está ansioso por determinadas coisas que Deus não disse que é para você estar. Mas Ele é conosco. Ele não disse: estarei com vocês todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado, verão, inverno, dia de chuva, dia de garoa, de manhã, ao meio-dia, pela tarde, à noite, na madrugada, eis que estarei com vocês todos os dias. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. Porque Ele não exigiu e nem se apegou ao direito como Deus, se esvaziou a si mesmo, veio para servir, tornou semelhante aos homens e se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Que Ele se permitiu ser levado para a cruz, ser julgado pelos pecadores, pelos injustos, pelos homens maus. Você acha que a maldade é só hoje? Não, já havia no passado. Você acha que Jesus foi julgado por um tribunal, foi julgado pelos homens justos? Não, pelos pecadores. Mas diz que Ele se humilhou. E sabe por que Jesus se humilhou? Por causa de mim, por causa de você. Nós somos a causa. O alvo de Jesus, a meta de Jesus estava acima de tudo isso. Então Ele se humilhou. E Ele foi obediente até a morte. É que não vai dar para continuar, mas eu quero continuar com você. Eu quero mostrar para você um aspecto que não é muito agradável, nem todo mundo gosta de ouvir, mas é o lado da obediência, aonde você vai pagar o preço, aonde você vai enfrentar muitas vezes ali a luta, a prova, as perdas, por você ser obediente. É diferente daquele que é desobediente, está tendo perdas, está sofrendo, está distante de Deus e não tem comunhão com Deus. É diferente, e eu quero mostrar isso para você na Bíblia, mas não vai dar para fazer hoje. Mas eu quero que você fique muito certo que o padrão para mim e para você é Cristo. Ele é o modelo. E a gente tem que procurar se espelhar em quem é modelo. Não foi o que o apóstolo Paulo disse? Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo conseguiu isso assim de um dia para o outro? Não, ele era um perseguidor da igreja. Ele matou gente, ele concordou na morte, no julgamento precoce de Estevão. Diz que Estevão foi apedrejado diante de Paulo, e ele consentiu na morte de Estevão. Ele invadiu as casas, ele trouxe tormento, ele trouxe anarquia, confusão, desespero nas famílias. Aonde que a perseguição foi? Nas casas. Por que as casas? Porque estão as famílias. Por que as famílias? Porque é a base da sociedade. Você consegue entender? Por quê? Porque nos dias de Jesus, Herodes mandou matar as crianças. Porque lá no dia de Moisés mandou matar as crianças. Para poder atingir as famílias. Porque a família é preciosa para Deus. Porque a família, por mais imperfeita que ela seja e mais conflito que ela tenha, ela é importante para Deus. Deus ama a família, Deus se preocupa com a família, Deus quer salvar a família, Deus quer curar a família, Deus quer restituir tudo que foi roubado da família, Deus quer transformar a mente dos entes que estão envolvidos no núcleo familiar, Deus quer ser Senhor dentro dessa casa, Deus quer que essa casa seja uma casa onde Ele é honrado e onde as pessoas tenham prazer, alegria e contentamento em obedecê-lo. Em nome de Jesus. Fique de pé, vamos orar. Vamos falar com Deus. Em nome de Jesus. Ele é Deus, Ele é Senhor. Derrama o teu coração diante dEle nessa noite, querido. Eu não sei qual é a carga, eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei qual é a aflição, eu não sei qual é a angústia, eu não sei o que você está vivendo, mas Deus sabe, Ele sabe o que te trouxe aqui, Ele sabe o que você... Ele sabe quais são as afrontas, quais são as perseguições, quais são as injustiças, quais são as perdas. Ele sabe, mas Ele quer que você agora derrame o seu coração diante dEle. Faça isso, feche os teus olhos, derrame o teu coração diante de Deus, em nome de Jesus. Tem um tempo de oração, de você dizer para o Senhor, diga para Deus, diga para Deus, diga para Deus. Ele não quer que você continue carregando fardo pesado.
Ele não quer que você se coloque debaixo de jugo de condenação. Ele quer que você se arrependa. Ele quer que você volte atrás. Ele quer que você deseje o conserto. Ele deseja que você reconheça diante dele que você precisa dele e que ele é a saída, que ele é a resposta, que ele é a chave para abrir qualquer porta, que ele é o caminho para te guiar, que ele é o pão que desceu do céu para alimentar e te dar vigor espiritual. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, a glória do teu nome. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta o meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta o meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, faça como Bartimeu, dizer-te preciso, me derramar, filho de dizer Davi, que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, filho de Davi, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Oh Jesus, Deus Todo-Poderoso, a glória do Senhor. Meu querido, de olhos fechados ainda, continue orando, continue falando com o Senhor. Glória! A sua intimidade com Deus, a sua particularidade com Ele. Eu gostaria de dar oportunidade a todos que aqui estão e aqueles que estão conosco também, nos acompanhando através da transmissão da nossa live. Se você deseja nessa noite entregar a sua vida a Jesus, ou se reconciliar com Ele, aonde você está, da forma como você está, repita comigo essa oração. Você em casa, aonde você estiver, e aqui também, aqueles que aqui se encontram, se você deseja nesta noite se reconciliar com o Senhor, voltar no caminho, andar com o Senhor, obedecer ao Senhor, andar de acordo com a vontade dEle, deixando Ele ser Senhor na sua vida, em nome de Jesus, ore comigo, Pai querido. Nessa noite eu entrego o meu coração totalmente a Ti e declaro a minha fraqueza, o meu pecado, os meus erros, a minha desobediência estão sendo trazidas aos pés da cruz. Me perdoa, me limpa, me purifica
faz de mim uma nova pessoa, que o Espírito Santo me instrua em toda a verdade. Eu reconheço Jesus Cristo como Senhor e Salvador único da minha vida, Pai. No nome de Jesus eu oro, no nome de Jesus eu confesso diante de Ti, em nome de Jesus. Se você que está em casa tenha feito essa oração, você vai poder entrar em contato conosco através da página no Facebook, ou então nos encontrando aqui no endereço Auri Verde 14 em Mongaguá, no litoral paulista, aqui no estado de São Paulo. E se há alguém que tenha feito essa oração comigo, ainda de olhos fechados, alguém que tenha feito essa oração de entrega ou de reconciliação, dê um sinal com a sua mão se você fez essa oração. Alguém que tenha feito essa oração? Amém. Pode baixar a mão. Mais alguém que tenha feito? Levante bem alto se você fez essa oração. Amém. Pode baixar. Mais alguém tenha feito essa oração? Não levantou a sua mão ainda? Levante agora. Eu gostaria, no nome de Jesus, fazer um outro pedido a vocês, para todos aqueles que fizeram a oração, que levantaram a mão, ou mesmo que você não tenha levantado a mão, saia agora do seu lugar, venha aqui à frente. Venha à frente, por favor. Nós queremos orar por você. Saia do seu lugar agora, em nome de Jesus. Saia. Os irmãos ajudem essas pessoas a chegarem aqui, por favor. Acompanhe essas pessoas. Lucas, por favor, Lucas, aqui, venha junto aqui, por favor. Alguém acompanhe essa senhora também, por favor, em nome de Jesus. Pode vir, Cris, pode vir. Pode vir aqui, em nome de Jesus. Isso, pode vir, não tem problema, pode vir. Fica na intercessão, não tem problema. Irmãos, existe uma guerra nos ares. Existe uma luta. As pessoas querem, mas muitas vezes são intimidadas pela vergonha. E nós não queremos envergonhar ninguém. Na verdade, nós queremos identificar as pessoas para dar o suporte a essas pessoas, para ajudar essas pessoas, para interceder por essas pessoas. Se há mais alguém que deseja isso, que nós já mencionamos, de estar à frente e fazendo a sua reconciliação, a sua entrega ao Senhor, sai do seu lugar em nome de Jesus. Não continue carregando o fardo que não é seu. Não continue carregando a culpa que o Senhor não colocou sobre você. O desejo dele é te libertar, te curar, te sarar, fazer a tua história diferente, o seu dia a dia diferente, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui com essas vidas para declarar diante do Senhor o toque do Teu Espírito Santo, o toque de vida para romper grilhões, cadeias, amarras, as fortalezas, acusações, condenações, todo peso de maldição, de morte, ó Deus, de tristeza, depressão, de angústia, de derrota, em nome de Jesus, de falência, seja anulado, neutralizado pelo poder que é no nome e no sangue de Jesus. O Senhor traga alegria, contentamento, convicção de fé, mudança, Senhor, de mentalidade, mudança no coração, mudança de entendimento, e eles preservem, ó Deus, a fé e permaneçam fiéis à Tua presença. Nós entregamos estas vidas a Ti, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor por essas vidas? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Sim, é só seguir a Cat, que ela vai anotar o nome de vocês, o contato de vocês, para a gente poder continuar ajudando em nome de Jesus. Quero abençoar a sua vida. Pai, aqui está o povo do Senhor, pessoas preciosas, importantes, valiosas, pessoas que o Senhor ama, e o Senhor não mediu, ó Deus, o Senhor não mediu esforços para demonstrar isso, quando o Senhor enviou o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar. Que o Senhor os encoraje, que o Senhor os renove, que o Senhor alivie a carga, que o Senhor tire todo o peso de aflição, de condenação, de humilhação, de perseguição, de tristeza, de abatimento, de derrota,
Que o Senhor traga, meu Deus, alegria. Que o Senhor traga, meu Deus, um renovo. Que o Senhor traga, meu Deus, a fé necessária para que eles prossigam, ó Deus, debaixo da orientação da palavra do Senhor, obedientes ao Senhor, e tenham prazer de viver debaixo dessa obediência, em nome de Jesus. Nós abençoamos a tua igreja, o teu povo, as famílias aqui representadas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor, amém? Amém, pode se assentar. Glória a Deus, aleluia. Amém. Paz, irmãos, boa noite. Estão felizes? Está feliz aí com Jesus? Vamos lá, gente, aí Jesus. Está feliz com Jesus? Glória a Deus, é isso aí. Não tem como não estar feliz com Jesus, né? Não tem como, gente, não tem como. Eu queria ler com vocês Romanos 12, 1. Nós estamos indo para o nosso momento de oferta e dízimo. Eu queria ler com vocês esse versículo, e é tudo mais simples quando o pastor termina de falar sobre obediência, depois falar sobre esse assunto.